Agora o assunto é economia. A arrecadação federal bateu recorde em janeiro. Entre impostos e outras fontes, as receitas da União somaram quase 281 bilhões de reais, a maior de toda a série histórica, iniciada em 1995. Segundo o Ministério da Fazenda, as receitas subiram 6%. Hoje, durante a apresentação de obras do Programa de Aceleração do Crescimento, Lula disse que o aumento da arrecadação vai possibilitar uma discussão com o Congresso para elevar os gastos públicos. Vocês estão percebendo que a arrecadação está aumentando, além daquilo que muita gente esperava. Lógico que nós temos um limite de gasto, que quando a gente tiver mais dinheiro, a gente vai ter que discutir com a Câmara e com o Senado esse limite de gasto, e vamos ter como é que a gente pode utilizar mais dinheiro para fazer mais benefício para o povo. O corte de gastos não deve constar no vocabulário, né? Corte, a palavra, né? Não, sabe aquela família que sempre tem um componente, um membro da família, que quando cai dinheiro na conta tem que torrar tudo em 24 horas? Eu acho que elegemos um dele na presidência da República, né? Então temos o gastador-mor da República hoje no Palácio do Planalto, mas o problema é que ele está mentindo, né? Mais uma vez. Porque se a gente pegar, não sei de onde Lula tirou esses dados, não sei que informações que ele tem, se é a Janja que prepara os discursos dele, mas moral da história, eu tô aqui pegando os dados só para não errar os números, né? No ano passado, a arrecadação federal caiu 0,12% em 2023, isso em comparação com 2022. A primeira queda desde 2020, dados divulgados no dia 23 de janeiro, ou seja, há poucos dias atrás, pela Receita Federal. E olhe lá que até dezembro a queda era muito maior do que isso, estava começando a preocupar muita gente. Só em dezembro, graças às compras de Natal, dezembro normal é um mês em que a arrecadação acaba subindo, que salvou as contas públicas. Em janeiro deste ano, tivemos uma arrecadação que de fato subiu, mas janeiro é sempre um mês de arrecadação positiva, então nenhuma novidade. Não temos uma arrecadação que tá bombástica, vamos dizer assim. E qual que é o problema que o Lula também não fala? Que temos um déficit nominal, ou seja, o rombo das contas públicas no mês de janeiro foi de 494 bilhões de reais em um ano, dados que saíram hoje, ou seja, a trajetória mensal do rombo das contas públicas no acumulado de 12 meses foi recorde em janeiro de 2024. Isso foi o pior mês desde outubro de 2020, quando a pandemia estava no seu ápice, né? Ou seja, o Brasil estava gastando muito para dar auxílio emergencial, para tentar ajudar as empresas, para amenizar os efeitos da pandemia, e estava arrecadando muito pouco, porque o país estava fechado, paralisado. Então, o pior número desde a época da pandemia foi reproduzido quando? No primeiro mês de 2024, não obstante a arrecadação recorde. Ou seja, as contas públicas brasileiras são um desastre. Estão sendo devastadas pelo governo do PT. O ano passado, voltamos a ter um déficit primário, enquanto até 2022 a gente tinha fechado as contas no azul. As estatais voltaram a dar prejuízo, enquanto em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, estavam também no azul, estavam dando um lucro, e esse ano também fecharemos com um rombo gigantesco nas contas públicas, mesmo se alguns membros do governo continuam insistindo que teremos um orçamento no 0 a 0, né? Teremos equilíbrio fiscal. Mentira, mentira. Teremos um rombo nas contas públicas e os dados começarão a ser cada vez mais evidentes ao longo que os meses passarão. Então, no primeiro semestre já teremos um quadro mais claro da situação, será um desastre o final. E ano eleitoral, então o governo vai gastar ainda mais, né? Então, apertem um cinto porque teremos momentos complicados pela frente. Vamos aguardar. Consta, o Caute elencou aqui várias questões que o Lula não disse, né, quando foi falar aí de arrecadação recorde. O que mais que você destaca na fala de Lula que nós trouxemos? Vou só acompanhar o relator. O Caute botou o boné de economista, não preciso falar nada. É exatamente isso, não é uma previsão catastrófica, é realista, é conversa para boi dormir ou para enganar trouxa, esse papo de vamos falar em contenção de despesa e tudo. A essência do PT é gastar, gastar, gastar e tentar aumentar imposto, não necessariamente a arrecadação, porque eles não conhecem, mas a gente conhece a curva de Laffer, que até o ministro Paulo Guedes ensinou ao Bolsonaro, né? Você chega num nível de imposto tão alto que começa a ter fuga, começa a ter queda de atividade econômica, economia paralela, e a arrecadação em si cai. E
quanto a esse resumo do quadro, tem gráficos mostrando muito bem isso, né? O Brasil está de volta, o Brasil voltou e o amor custa muito caro. O que a gente pode constatar em uma frase é o seguinte: o petismo é uma praga pior do que a própria pandemia. Cauti, quer fechar a questão? Eu esqueci de falar, porque o Lula também não disse isso, né? Mas por que tivemos arrecadação recorde em janeiro deste ano? Porque eles aumentaram os impostos no ano passado, porque eles mudaram as leis, as regras sobre imposto de renda sobre pessoa jurídica, ou seja, as empresas estão pagando mais impostos. E adivinha só o que aconteceu? Recorde de recuperações judiciais. Estão fechando empresas, morrendo que nem moscas, porque, obviamente, mais impostos significa mais empresas que não conseguem estar no mercado. E também a contribuição social sobre o lucro líquido, que incide sobre o lucro dessas empresas, também aumentou. Ou seja, o governo está gastando mais porque está massacrando o Brasil que produz. Isso é o prelúdio para uma crise econômica. Então, prepare-se, porque o Lula 3, na verdade, nada mais é que um Dilma 3. Então, apertem o cinto, porque vem chumbo grosso por aí. Piotr, um minutinho? Não, rapidamente, só para complementar, na verdade, estressar só um ponto que o Cauti fez menção. Quando o ministro Haddad fala de o 0 a 0 esse ano, que ele está buscando com elevação de arrecadação e não com corte nos gastos, é só para superávit ou pelo menos a conta primária. Dívida a que a gente vai ter que pagar e que qualquer investidor olha para poder, digamos, financiar a dívida do Brasil, é esse déficit nominal, que aumentou quase meio trilhão de reais, 494 bilhões de reais em apenas um ano de governo Lula. É essa dívida nominal que você vai ter que pagar. É aí que você compromete a relação dívida-PIB, por exemplo, que é um recurso que qualquer investidor olha para saber se aquele país é solvente ou não, é nesse valor. E isso está crescendo. Nós estamos nos aproximando dos gastos da pandemia sem pandemia. Se a pandemia foi necessário gastar porque era tudo novo, enfim, uma série de problemas, e ali se justificou, o mundo inteiro gastou, não foi só o Brasil, agora não, agora é só decisão equivocada de política econômica do governo Lula.